Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, chegamos no dia 8 de junho, solenidade de Pentecostes. Sim, solenidade de Pentecostes. Festa do derramamento do Espírito Santo. É importante lembrar que a festa de Pentecostes do Antigo Testamento, ela era a festa das colheitas, ela era a festa das primícias, onde o povo, em agradecimento, oferecia a Deus as suas primícias. E a festa cristã de Pentecostes é a festa que marca, que aconteceu exatamente no dia do Pentecostes antigo. Agora não é simplesmente somente a festa das colheitas, das primícias, dos primeiros frutos. Não. Agora, os primeiros frutos, eles virão com o derramamento do Espírito Santo. Isso é notório que Pedro, que estava com medo, na primeira pregação, Pedro já converte 5.000. Aí está o fruto, aí está as primícias. Fruto do Espírito Santo. Então, Deus agora, com a solenidade de Pentecostes, ele espera encontrar em nós frutos. Nós apresentaremos a Deus as primícias desse grande derramamento do Espírito Santo sobre cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, as portas estão abertas à grande efusão do Espírito Santo. É sempre importante lembrar aquilo que é o básico para cada um de nós, porque ainda tem pessoas que fazem confusão. Veja, todos nós, batizados, que recebemos o sacramento do batismo, todos nós temos o Espírito Santo em nós. Nós recebemos por infusão no batismo a graça do Espírito Santo. Ou seja, a Santíssima Trindade, no momento do nosso batismo, ela vem habitar em nós como amigos. Como amigo, ela vem morar em nós. Nós nos tornamos sacrário, da Santíssima Trindade. Nós nos tornamos morada de Deus. Então, claro, no batismo nós recebemos os 7 dons do Espírito. No batismo nós recebemos o Espírito Santo por infusão. Nós recebemos a graça que nos capacita a viver a vida sobrenatural. Tudo isso. Então, o que é Pentecostes para nós hoje? Que é importante dizer isso. Ora, se já temos o Espírito Santo, se no batismo nós recebemos o Espírito Santo, no sacramento da crisma ou da confirmação, nós ali somos levados à plenitude dos 7 dons do Espírito. Nós somos levados a uma maturidade espiritual. Nós somos levados a viver a plenitude do Espírito, daquele Espírito que já recebemos no batismo em nós. Então, o que Pentecostes tem a nos ensinar hoje? Quando nós falamos de batismo no Espírito Santo, quando nós falamos de efusão do Espírito Santo, nós não estamos falando em hipótese alguma, de sacramento. Nós estamos falando de um reavivar daquele Espírito que nós recebemos no batismo. A vida comunitária, a vida social, a vida familiar, a vida de modo geral aqui nesse mundo, ela tem uma tendência muito grande a nos esfriar na fé. Então,
Nós temos o Espírito Santo. E pior, por vezes, esse Espírito que está em nós, nós ainda o contristamos. Quando é e como é que nós contristamos esse Espírito que está em nós? Quando nós pecamos. De alguma maneira, quando nós pecamos, nós estamos expulsando a presença de Deus em nós. O pecado ele faz isso. Não é que Deus ele nos abandone, mas nós ficamos aí vulneráveis. A presença de Deus está em nós, mas Deus, com o pecado, ele já não está habitando mais como amigo em nós. Há uma inimizade instalada. Mas veja, nós temos o Espírito Santo e esse Espírito fica contristado, esse Espírito ele fica inerte, ele fica sufocado dentro de nós com os nossos pecados, com as nossas misérias, com as nossas mazelas, com a nossa pouca oração, com a nossa covardia, com as nossas omissões. Então nós precisamos reavivar esse Espírito. E é aí que vem a efusão do Espírito Santo. Então o que aconteceu em Pentecostes foi o derramamento do Espírito que os apóstolos, aqueles que estavam ali, eles não tinham ainda. Ali foi a inauguração. Conosco é diferente. Nós temos o Espírito. Então, o Espírito vem, quando nós dizemos vem Espírito Santo, não é que o Espírito vem de fora, não, o Espírito já está dentro de nós. Mas nós estamos clamando e pedindo que ele tome posse do nosso coração, da nossa vida. Que ele habite em nós como Senhor e Rei e que ele governe toda a nossa vida. Isso é a efusão do Espírito Santo. E tão necessária para nós descobrirmos a presença de Deus que está habitando em cada um de nós. O texto da primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulos 2, é maravilhoso. Diz lá que quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania. Encheu o lugar onde eles estavam, então apareceram línguas como que de fogo, que se repartiam, repousava sobre cada um deles. Diz lá, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito inspirava. Então a grande manifestação do dia de Pentecostes foi o fenômeno de glossolalia, ou seja, a manifestação das línguas estranhas. Mas lá em Pentecostes aconteceu outra coisa. Além do fenômeno da glossolalia, ou seja, da oração em línguas, aconteceu a interpretação dessas línguas. Cada um que estava ali ouviam cada um falar na sua língua e aqueles que ouviam na sua língua materna. Então houve a interpretação. E ali estavam reunidos por causa da festa da colheita, estavam reunidos gente de todos os lugares. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha. Então tinha gente de tudo que é lugar. E aqueles que estavam assistindo esse espetáculo diziam, está todo mundo embriagado. Porque algo estranho estava acontecendo. O fenômeno das línguas, todos estavam cheios do Espírito Santo, porque receberam do alto esse grande poder de Deus, essa grande presença, essa presença prometida por Jesus na ascensão, que Jesus estava dizendo, a presença minha agora será muito mais forte do que essa, então é melhor que eu vá, para que vocês recebam agora uma nova presença, um novo modo de eu estar em vocês e vocês estarem em mim. É isso que Pentecostes marca para cada um de nós. Claro, marca também o início da igreja, porque Jesus tinha previsto isso em Mateus 16, ele confirmou isso em João 20, quando disse, Simão, filho de João, tu me amas? Ele confirma Pedro no cargo, ele confirma Pedro com esse ritual antigo, e agora em Pentecostes, de fato, as coisas começam a acontecer, começam a funcionar. Porque até então eles estavam com medo, estavam paralisados. Eles precisavam desse impulso.
eles precisavam desse ruá, palavra hebraica que significa vento, né? Em grego seria pneuma. O espírito pneuma, né? É aquilo que dá a vida. É o ar, é o sopro, é a vida. Então o Espírito Santo, ele é ânima, ele é alma da igreja, mas ele é alma de nossas almas. Um cristão com o Espírito Santo, ele pode muito, ele faz muito. Um cristão sem o Espírito Santo, ele é medíocre, ele não faz nada, ele é um cristão na média. Ele é medroso, ele é preocupado, ele não tem coragem. Não, mas um cristão cheio do Espírito Santo, ele pode realizar proezas em nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje é a festa de Pentecostes, meus amigos. Hoje o Senhor nos convida a esse grande derramamento. Eu quero pedir nessa hora, na meditação do Evangelho, eu quero pedir para vocês agora, que estão me ouvindo nessa hora, um grande derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eu quero pedir que o Senhor te batize nesta hora, você que está ouvindo agora, que você sinta agora o toque do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa tocar a sua vida, ele possa te fazer cheio, ele possa te fazer cheia e que você possa fluir no Espírito, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para que a gente possa fluir no Espírito. Então, nessa hora que você também possa fluir no Espírito, que você possa receber o ruar de Deus, o hálito de Deus, a vida que vem desse Espírito, esse Espírito que está em nós, esse Espírito que está no seu coração, esse Espírito que quer tomar conta da sua vida com sua presença santíssima. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.